Você já se sentiu buscando um lugar para pertencer? Um lugar de paz, de segurança, de verdadeira presença. No fundo, todos nós ansiamos por isso. Buscamos essa sensação em carreiras, relacionamentos, conquistas, mas muitas vezes ela parece escapar por entre nossos dedos. Essa busca não é nova. Há 3.000 anos, um rei guerreiro, um poeta, um homem segundo o coração de Deus, fez a pergunta que ecoa na alma de cada um de nós, mesmo hoje. Em um momento de profunda adoração, o rei Davi olhou para o lugar mais sagrado de sua nação e perguntou a Deus: Senhor, quem pode habitar no teu tabernáculo? Quem pode morar no teu santo monte? A resposta de Deus revela um perfil de 5 características surpreendentes para uma vida estável. E a última, que envolve como você lida com seu dinheiro, é a mais desafiadora de todas. Essa não é apenas uma pergunta sobre religião. É uma pergunta sobre o que é preciso para viver uma vida com propósito. Uma vida de real conexão com o Criador, aqui e agora. A resposta que Davi recebeu não foi uma lista de rituais. Foi um retrato de caráter tão profundo que continua a nos inspirar. Se você busca esse lugar de paz, a resposta de Deus a Davi no Salmo 15 pode ser a chave. E para entender a profundidade dessa resposta, primeiro precisamos nos transportar para o mundo em que a pergunta foi feita. Para entender a força da pergunta de Davi, quem pode habitar no teu santo monte? E precisamos sentir o cheiro da poeira de Jerusalém há 3.000 anos. Davi não era apenas um rei em um palácio. Ele era um homem que havia transformado uma fortaleza em uma capital espiritual. O Santo Monte era o Monte Sião, e o tabernáculo era a tenda que abrigava a Arca da Aliança, o símbolo mais poderoso da presença de Deus na terra. Imagine a cena. A Arca finalmente está em Jerusalém. A música, dança, reverência. Para o israelita comum, aproximar-se da Arca era um ato de extremo temor. Tocar nela indevidamente poderia significar morte. A santidade de Deus era uma realidade palpável. Portanto, quando Davi faz essa pergunta, ele está perguntando algo profundo. Que tipo de pessoa pode de fato suportar e desfrutar da presença avassaladora do Deus Santo? Que tipo de caráter é compatível com a natureza de Deus? A pergunta de Davi nasce de um coração que compreende que a proximidade com Deus não é um direito, mas um privilégio que exige uma resposta de nós. Ele sabia que Deus não se impressionava com exércitos ou palácios. Deus olha para o coração. O Salmo 15 não é sobre exclusão, mas sobre alinhamento. Não é Deus dizendo você não pode entrar, mas sim definindo o padrão de vida daqueles que vivem em sua presença. É um convite à transformação, à adoração que acontece com integridade no mercado, verdade nos relacionamentos e justiça na comunidade. A resposta de Deus se divide em 3 áreas principais: nosso caráter, nossas palavras e nossos valores. Primeiro, vamos falar sobre o caráter. A resposta começa com: aquele que anda em integridade, pratica a justiça e fala a verdade do fundo do coração. Esta é a fundação. A palavra hebraica para integridade aqui é tamim. Ela significa ser inteiro, completo, sem duplicidade. É a pessoa cuja vida pública é um reflexo de sua vida privada. O que você vê é o que você recebe. Integridade é o ser, mas essa integridade transborda em ação. Por isso, o Salmo continua: e pratica a justiça. A palavra tzedek, justiça, não é um conceito abstrato. É sobre fazer a coisa certa na prática, pagar um salário justo, tratar o cliente com honestidade, defender o vulnerável. A justiça é a integridade em movimento. É o fazer. E a terceira coluna desta fundação é a mais íntima e fala a verdade do fundo do coração. Note, não apenas fala a verdade, mas é do fundo do coração. Isso significa que seu diálogo interno, seus pensamentos, são alinhados com a verdade. Você não engana nem a si mesmo. Juntas, essas qualidades formam a base inabalável: um ser íntegro, um fazer justo e um pensar verdadeiro. É um padrão altíssimo, e essa base se manifesta de forma muito concreta em nossa segunda área: as nossas palavras.
Uma vez que a fundação do caráter está estabelecida, o Salmo 15 detalha como ela se parece na vida real, começando pela segunda área, nossas palavras. Aquele que não difama com a sua língua não faz mal ao seu próximo, nem lança calúnia contra o seu vizinho. Perceba como o caráter interno se conecta diretamente com o comportamento externo. Uma pessoa íntegra não usa a língua como uma arma. A fofoca e a calúnia são ferramentas de um coração dividido, que busca se exaltar, diminuindo os outros. A pessoa que habita na presença de Deus entende o poder sagrado das palavras, que podem construir ou destruir. E essa preocupação com o impacto de nossas palavras não é um tema isolado. Centenas de anos depois, o profeta Miqueias resumiu a exigência de Deus de forma semelhante. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É o mesmo coração do Salmo 15. Séculos mais tarde, Jesus, no Sermão do Monte, elevou esse princípio, ensinando que a questão não é apenas não matar, mas não abrigar a raiva e o insulto no coração. As bem-aventuranças ecoam perfeitamente o perfil do Salmo 15. O pobre de espírito, o manso, o puro de coração. É incrível como a Bíblia se conecta, não é? Se você está gostando de descobrir essas camadas, deixe um amém nos comentários. A mensagem é clara. O caráter que Deus busca é marcado pela forma como tratamos as pessoas, começando pelas palavras que saem de nossa boca. E, finalmente, a terceira área, que vai direto ao coração de quem somos, nossos valores, e como prometido no início, como lidamos com nosso dinheiro. O salmista continua: aquele a cujos olhos o ímpio é desprezível, mas que honra os que temem ao Senhor. Isso é sobre sistema de valores. Em um mundo que aplaude a riqueza desonesta e a fama superficial, a pessoa que vive na presença de Deus tem um olhar diferente. Ela não se impressiona com o sucesso que vem da maldade. Seu respeito é reservado para aqueles que vivem com integridade, mesmo que sejam anônimos. A pergunta para nós hoje é: quem nós honramos? Em seguida, o Salmo toca num ponto crucial. Aquele que jura com dano seu e mesmo assim não muda. Isso é sobre o poder da sua palavra. Significa que você cumpre o que promete, mesmo que lhe custe caro. Sua integridade não está à venda. E, finalmente, o Salmo desce para a ética financeira. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. A usura era explorar a vulnerabilidade dos pobres para ganho pessoal. O suborno perverte a justiça. O princípio hoje é o mesmo. Como você lida com suas finanças? Você busca o lucro a qualquer custo ou a justiça guia suas decisões? O Salmo termina com uma promessa poderosa para essa pessoa. Quem faz estas coisas jamais será abalado. Em um mundo de areia movediça, viver com essa integridade é construir sua vida sobre a rocha. Ao olharmos para este retrato completo do Salmo 15, é natural pensar: eu não sou essa pessoa. Eu falho. Se você se sente assim, essa é a reação mais honesta. A lei de Deus age como um espelho. Nos mostra o padrão perfeito e revela nossas imperfeições. E aqui está a verdade mais libertadora da fé cristã. O Salmo 15 é um retrato perfeito de uma única pessoa que já andou nesta terra, Jesus Cristo. Ele é aquele que andou em perfeita integridade, que praticou a justiça, que era a própria verdade. Para aqueles que confiam em Cristo, a busca por esse caráter muda de perspectiva. Não é mais um esforço para ganhar o acesso a Deus. É uma resposta grata por já termos livre acesso a Ele através de Jesus. A jornada não é sobre subir a montanha por nossas forças, mas sobre permitir que o Espírito Santo nos molde dia após dia a imagem daquele que já conquistou o cume por nós. O Salmo 15 se torna, então, não um fardo, mas um mapa para a vida abundante. Não deixe que a inspiração deste momento se perca. Leia o Salmo 15 novamente hoje. Escolha uma dessas características, talvez a integridade, o controle da língua, a generosidade, e peça a Deus em oração para cultivar essa qualidade em você.
Para continuar crescendo junto com a nossa comunidade, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você conhece alguém que está lutando contra a instabilidade e a ansiedade, compartilhe este vídeo como uma fonte de paz e força. Qual dessas características do Salmo 15 mais falou com você hoje? Deixe nos comentários abaixo. Lembre-se, a jornada para uma vida inabalável não é uma escalada solitária de perfeição, mas uma caminhada diária de transformação, na presença daquele que nos amou e nos chamou para perto.